Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Ibov, Leandro Santos. Bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Então pessoal, analisando o Bitcoin que vem caindo, a dominância do Bitcoin teve uma queda significativa no semanal, corrigiu após o sinal Eagle, né? Fez a primeira, segunda, terceira onda, quarta, quinta, a terceira onda e houve rompimento legítimo e desabou. Está em tendência de baixa com o sinal Eagle de venda, com probabilidade de fazer 3 ondas de baixa. Esta é a projeção gráfica da dominância do Bitcoin. Eu acredito que isso tende a falhar por conta de fundamentos. Então o gráfico tende a falhar nisso e a dominância do Bitcoin. Para dizer a verdade, a dominância ela pode até cair, mas na realidade o preço do Bitcoin pelos fundamentos é que não tende a cair. Tende a continuar a subir, porém devagar, subir pouco porque o Bitcoin está muito caro, então para ele valorizar 10.000% não é fácil. Para ele chegar a $1 milhão é 20 trilhões que tem que entrar nele. Isso não vai ser fácil. Portanto, esse sinal de venda na dominância do Bitcoin pode ser válido, ou seja, ele pode cair. Fazer 3 ondas de baixa pelo sinal Eagle que ocorreu aqui. Mas ele vai continuar subindo, porque dominância significa que menos dinheiro é o dinheiro que está entrando no mercado. Ou seja, eu posso ter menos dinheiro entrando no Bitcoin e muito mais dinheiro entrando nas altcoins. Só que é menos dinheiro entrando no Bitcoin, mas está entrando dinheiro, entendeu? A dominância é isso. O mercado pode estar recebendo muito dinheiro, mas menos vai para o Bitcoin, então a dominância do Bitcoin cai, mas ele continua subindo, porque está entrando dinheiro nele, mas é menos. Então, muita gente confunde se a dominância do Bitcoin vai cair, o Bitcoin também vai cair. Não. Ele vai subir menos do que as altcoins, só isso. E temos no Total 2, graficamente, completando o ciclo Eagle, o ciclo do método Eagle. Quando ocorre o sinal Eagle, tem as 3 ondas de alta pelo menos. Poderá ter a quarta e a quinta onda se tiver força na terceira onda. Fez a primeira onda, eu alertei aqui no canal, a segunda onda e alertei sobre esse ponto explosivo, bombou, fez a quinta onda e agora nosso indicador de força denota falta de força na quinta onda. Então, para fazer a quarta, na terceira onda, falta de força na terceira onda, então para fazer a quarta onda e a quinta onda e continuar, a probabilidade é muito pequena, então pode ser que ele corrija e enrole um pouco por aqui a dominância das altcoins. Então, tanto a dominância do Bitcoin como a das altcoins não está em tendência de baixa. No semanal, a dominância das altcoins está para consolidação, ou seja, correção e congestionar, porque fica acima da 8,9 a dominância das altcoins no semanal e a probabilidade é continuar subindo. No Bitcoin entrou em tendência de baixa. Dominância do Bitcoin entrou em tendência de baixa e deu um sinal Eagle de venda. Então não somente entrou em tendência de baixa, deu um sinal Eagle de venda com a probabilidade daquelas 3 ondas de baixa. Ou seja, congestão, porém para posteriormente subir para as altcoins. A dominância, eu falo, não o preço de todas as altcoins, mas a dominância. E Bitcoin queda. A gente tem um caso da BNB, por exemplo. BNB eu recomendei no meu grupo secreto de sinais em 2017. Compra por 5 a 10 dólares. E para sair nos 10.000% nos 500 dólares. E foi lá. Então foi um acerto que a gente teve. A BNB chegou a 1.000 dólares. A alt-season já ocorreu, mas é concentrado. Existe alt-season já, só que é concentrado. São algumas altcoins que vão bombar. É concentrado. Não é igual antes que tudo subia.
é concentrado. Então algumas vão subir e outras que têm fundamentos também vão bombar milhares de %, mas são poucas. Então você tem que escolher certo. Então, e por isso que hoje, no mercado cripto, a gente tem que trabalhar com fundamentos. Porque aquilo que tem fundamentos tende a bombar. A BNB tem fundamentos. É uma rede que tem muita importância no mercado cripto. Ela tem fundamentos. Por isso que ela bombou. Por isso que ela foi escolhida na alt season para receber dinheiro e explodir para $1000. Compra foi nos 5, $10 em 2017 na minha carteira. Já saímos. Mas ela continua bombando. Né? Continua bombando. Então a gente tem essa situação de alt season, só que seletiva para certas altcoins, não para todas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O Bitcoin foi dado um sinal de compra no grupo de sinais e a gente estopou. Teve um desabamento astronômico ali contra a nossa operação de compra de trade. E como eu falei para vocês, o sinal Eagle no Bitcoin que ocorreu aqui, ele fez a primeira, segunda, terceira onda e houve o rompimento legítimo deste fundo confirmado. Após o sinal Eagle, ele pode ser descaracterizado se houver rompimento em um dos fundos ao decorrer dos topos e fundos ascendentes após o sinal Eagle. Se esse rompimento for legítimo, que é o caso aqui, o ciclo de 3 ondas de alta tende a desmoronar e eliminar esse ciclo, esse fractal, e o mercado tende a corrigir contra 8,9 e congestionar ou reverter para a tendência de baixa. Daí eu tenho que analisar para diagnosticar o que ele vai fazer. O que o Bitcoin vai fazer? Ele vai entrar em tendência de baixa. Para ele entrar em tendência de baixa no semanal, ele tem que ficar abaixo do 8,9, da média azul aqui. Eu alertei que, né, o Bitcoin está subindo, mas ele tende a tentar romper esse fundo, né? Ele tende a fazer um pullback, a probabilidade era ele fazer um pullback para tentar romper esse fundo, e é o que ele está fazendo. Porque o sinal de fim do fractal, que é aquele fractal de 3 ondas de alta, ele foi eliminado por conta do rompimento legítimo aqui. E agora o Bitcoin ele vem fazendo esse movimento agressivo de baixa. E se romper esse fundo, ele tende a vir buscar aqui os $80 mil. Vai entrar em tendência de baixa? Não. Aqui, ó, voltou para a média 8,9. Ele congestionou e explodiu depois. A tendência é de alta. E a gente tem o seguinte: fundamentos a favor de criptomoedas. Por isso, o Bitcoin ele tende a continuar a alta, mesmo em 2026, mesmo com essa situação de crise. A inadimplência no Brasil, né, é caótica. A gente tem 80% de endividados no Brasil que não pagam as dívidas, não conseguem pagar as dívidas, desemprego em massa, falta de vendas em tudo, lojas sem vender quase nada, vendendo muito pouco e quebrando, e tende a piorar por conta da IA e por conta de vários fatores, inclusive guerras regionais, e pode culminar em uma guerra mundial, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foram guerras regionais e se converteu para uma guerra mundial pelo começo das guerras regionais. Então muita coisa ruim pode acontecer no mundo que vai impactar economicamente e que vai impactar no mercado. As bolsas estão bombando, ó. Vai ver o Ibovespa, a bolsa está bombando. Lá hoje está dando uma queda, mas olha o quanto que subiu. Ele continua subindo. O S&P 500. A análise é a mesma de antes que eu fiz na semana passada. S&P 500 bombando, está dando uma queda agora, mas ele continua subindo sem lógica nenhuma, porque você tem empresas falindo, empresas inadimplentes, empresas à beira de quebrar, pouco consumo, pessoas perdendo emprego e arrebentando a empregabilidade no mundo inteiro. Então muito desemprego está desenfreado, crescendo desenfreadamente, e você tem, por consequência disso, muitas empresas, uma tendência para todas as empresas quebrarem. Então, como que
empresas quebrando no mundo inteiro, poucas vendas no mundo inteiro, pouco consumo no mundo inteiro. Empresa do ramo de videogames criou, tanto PlayStation 5 como Xbox, criou hardware para rodar jogos de última geração. A maioria dos jogos é jogo que roda nos videogames anteriores. Por exemplo, do PlayStation 5, a maioria dos jogos rodaria no PlayStation 4, mas eles lançam para PlayStation 5. Mas a verdade é que eles não querem ter o custo de criar jogos de última geração. Vai custar caríssimo e não vai vender muito, porque as pessoas não estão comprando, as pessoas estão sem dinheiro, etc. Então, na indústria de games, isso está acontecendo, se você for investigar. Isso é um absurdo. As pessoas pagaram 5 mil reais no PlayStation 5 e os jogos são de PlayStation 4. A maioria roda no PlayStation 4. Ou seja, não precisava desse videogame novo. Então é isso que está acontecendo nas indústrias. Empresas grandes como Sony, Microsoft, que estão tendo esses problemas. Então, como que o mercado está subindo com empresas nesse colapso de vendas e de desempenho, colapso de desempenho que as empresas em geral estão tendo? É uma bolha. O Warren Buffett vendeu várias ações, fez muito caixa e não recomprou ações. Se tratando de Warren Buffett, é um aviso, é um sinal de que tem alguma coisa errada no mercado. Portanto, em ações, temos que ter cautela, investir em ações com cautela, de maneira bem conservadora, em empresas de serviços essenciais que as pessoas vão necessitar muito, etc. O ramo de energia, por exemplo, tem que saber escolher, não é qualquer uma. E o que tende a crescer são as criptomoedas ouro e prata, metais e prata, ouro, etc. Serão como refúgio contra a crise. Em várias crises no passado, ouro e prata bombaram. Em crises que o ciclo de Banner indica, no ciclo de Banner, sempre quando tem as crises, o ouro explode, a prata explode. Então, quando é época de crise, é sinal de compra para ouro e prata. Em 2026, o ciclo de Banner indica uma crise. Ouro e prata tende a bombar. Bitcoin e criptomoedas também. Por conta da demanda pela, digamos que a inconfiscabilidade dos valores. Existe uma demanda para eu ter valores, para pessoas terem valores, e não conseguirem confiscar, não conseguirem tomar de mim. Como aconteceu no Bretton Woods, que roubaram o ouro de todo mundo lá e obrigaram todo mundo a comprar dólar, a trocar por dólar. Hoje existe uma demanda para eu ter valores que ninguém pode tomar de mim. Com Bitcoin você consegue isso, apesar dele te entregar, porque ele é péssimo em privacidade, mas tem a Monero. Tem o Zcash, tem criptos de privacidade que tendem a crescer nesta crise, eu acredito. Nesta crise elas tendem a crescer torrencialmente. Então a gente tem que fazer DCA, ter na nossa carteira as criptos de privacidade, Zano, Monero, principalmente Monero. E Zcash também tende a crescer, ele pode estar ali com preço baixo, mas ele pode ter seu destaque também, ele é uma alternativa. A gente tem que diversificar um pouco. Certo? Então, bolsas está subindo, mas não tem sentido. Muitas empresas quebrando, sem lucro, etc. E arrebentando todo. O negócio vai ter um crash daqui a pouco, igual em 2008, e vai tudo desabar. Em 2008 também, em 2007 o mercado subia. O ouro fazendo sucesso, rompeu aquele triângulo que eu tinha falado e tá bombando. Ó. Lembrando aqui no canal que eu alertei, é uma congestão, chance de comprar aqui no fundo. Agora tá subindo, eu vou comprar. Era para ter comprado antes. O método Eagle, ele compra, quando ele indica uma tendência de alta, ele vai comprar sempre nas correções. Sempre nas correções. Daí quando ocorre uma correção forte, ele consegue aguardar, nem sempre ele acerta, tá? Porque não é perfeito.
e compra mais lá embaixo. Então é sempre na queda. E quando está em tendência de baixa também, buscamos acertar fundos, né? Mesmo que continue caindo, a gente compra sempre em valores mais abaixo ali, tendo um preço médio ainda mais vantajoso. Então você tem que pensar em comprar em queda, não comprar quando está todo mundo falando que está subindo. Você tem que fazer o contrário. E você vai ter uma vantagem sobre os outros players pela sua paciência e por essa perspectiva de comprar sempre no mercado em baixa, no mercado em tendência de baixa. E o dólar versus o real, ele tem essa possibilidade de queda em tendência de baixa no gráfico semanal, deu um sinal Eagle com a probabilidade de fazer 3 ondas de baixa, já fez a primeira, está subindo, fechando a semana com uma alta aqui, ele pode fazer um pullback, um repique aliás, e depois tentar cair mais 3 vezes, pois a probabilidade é de queda no gráfico semanal. O Trump está tacando tarifa em todo mundo, está brigando com todo mundo, então é bem provável que continue caindo o dólar para todo mundo. Acho que é o DIX, esse o índice. Agora eu esqueci o índice lá da cesta de dólar, esqueci mas aquele índice lá do dólar, ele é o Dollar Index, não é isso? Deixa eu ver se eu acho aqui. Dollar Index. Vamos ver se a gente acha aqui. Aí não. Eu esqueci o símbolo lá, se eu for procurar vai demorar. A gente não tem muito tempo. Então a probabilidade do dólar é cair mais. Ou seja, o sujeito que mandou P2P principalmente mandou, ó, dolariza tudo. Compra meu USDT aqui, compra meu USDC aqui, você vai ficar bem que o dólar vai sempre subir. Quando ele estava lá nos 6,30. Não é bem assim. Tá? O dólar pode variar e cair 30%, da mesma maneira que ele subiu 30%. Então você dolarizou tudo e daí você vai pagar aluguel, vai pagar remédio, vai pagar tratamento. Você tem 30% a menos do poder de compra no curto prazo. No longo prazo, mesmo com os Estados Unidos, com essa guerra tarifária, o dólar tende a subir, ficar acima do real por conta de fundamentos. A economia americana é melhor do que a brasileira. E no longo prazo, no médio prazo até, o dólar tende a ser melhor do que o real brasileiro. Então, você acumula dólar, mas você também tem real, e você também tem cripto, e você também tem ouro. Quando o real está subindo em relação ao dólar, você gasta em real. Quando o dólar está caindo, você não gasta o dólar. Você tem que diversificar. Infelizmente, você deixar o seu dinheiro no banco, em um país como o Brasil, é bem complicado, né? O banco quebrar, o banco bloquear a sua conta, está acontecendo muito isso sem motivo nenhum. Então é bom você ter cripto. O problema de ter cripto, de ter dólar, é isso. Quando ele desvalorizar aí, vamos dizer que ele desvalorize mesmo, vá para 4,50. Você que dolarizou tudo se lascou. E o P2P, que indicou para você dolarizar tudo, ele faz isso porque ele tem o interesse de vender, de ganhar a comissão dele. Não é bem assim. Nada de dolarizar tudo, não. A gente tem que diversificar, porque no curto prazo você precisa pagar contas. Pagar contas, pagar prestação, pagar boleto, etc. E você precisa usar aquilo que está valorizando ou que está perdendo menos. Então, se o real está perdendo para a inflação, ele está perdendo menos. O dólar está caindo 30%, 40% em 6 meses e você dolarizou tudo e se lascou. Então, tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Então, vou ficar por aqui, tá, pessoal? Quem quer fazer o nosso treinamento Ultimate Eagle Signals, multimercado para todos os mercados, links na descrição do site, para você aprender essas técnicas gráficas para ter assertividade, como teve assertividade no ouro
Eu alertei para vocês sobre o triângulo explodir e outros acertos também. Tem erros também, mas 100% pelo gráfico você pode fazer trade e pode também saber o timing certo de fazer o DCA, como eu venho explicando aqui no gráfico. No ouro ali, por exemplo, eu dei o exemplo. 100% pelo gráfico você vai saber o momento certo de entrar, de comprar, etc. Vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Até mais.